boa noite a todos. As minhas primeiras palavras são na pessoa do professor mestre Ávila Júnior, agradecer o convite para estar aqui presente e também expressar naturalmente à sua esposa, a doutora Jussara Ribas Ávila, o agradecimento também por todo o acolhimento e agradecer, lá está, a oportunidade honrosa de estar aqui e, como alguém aqui dizia há pouco, aprende-se muito e eu tenho aprendido, é uma área ainda o direito à paz que domino pouco e tenho aprendido bastante. Permitam-me também um testemunho público de agradecimento na pessoa do professor Dr. Pedro João do Rosário à UAL, à Universidade Autónoma de Lisboa, porque sei que isto estou é por essa mesma colaboração que presto e, portanto, esse testemunho gostaria aqui de o deixar. Cumprimentar também os meus colegas de mesa e passar de imediato, prometo que vou ser breve, passar de imediato ao tema que me traz aqui hoje. E o tema que me proponho apresentar é o papel do desporto enquanto veículo para a promoção do direito fundamental à paz. E começaria por referir que a maior parte das constituições a nível mundial não consagram o desporto como um direito fundamental. Ou seja, o direito ao desporto não é ainda visto na maior parte das constituições como um direito fundamental. Este é um ponto de partida. Um ponto de partida que tem uma réplica compreensível ao nível dos principais instrumentos jurídicos internacionais de proteção dos direitos humanos, no sentido em que o desporto também não figura, e aí não figura mesmo, uma única vez, como um direito humano. Portanto, ao nível das constituições, timidamente, em alguns casos, é direito fundamental, mas na maioria das vezes não o é, e ao nível dos instrumentos de direitos humanos, estaduais, supranacionais, não consta como um direito humano. O que é, de alguma forma, paradoxal, se pensarmos, e já que falamos aqui hoje de paz, se pensarmos, por exemplo, com exemplos como aquele que recupera de 1949, a Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, em que, curiosamente, o direito ao desporto foi ali consagrado. Dizia-se que a potência detentora encorajará as atividades desportivas dos prisioneiros de guerra e tomará as medidas necessárias para assegurar o exercício daquelas atividades. Nessa mesma convenção se estabelecia que os prisioneiros de guerra deverão ter a possibilidade de se dedicar aos exercícios físicos, incluindo esportes e jogos. Ou seja, embora, por exemplo, a ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na altura, e compreende-se, não tivesse como prioridade o desporto, a verdade é que, contemporaneamente, num aspecto muito específico, numa convenção ao nível da guerra, apesar de tudo, os prisioneiros de guerra, apesar de toda a sua vulnerabilidade, da sua condição, tinha que se lhes garantir o direito ao desporto. Portanto, mesmo em contexto de guerra, o desporto deve lá estar como inerente à pessoa humana. É um paradoxo. Mas sem prejuízo desse paradoxo, é verdade que temos que reconhecer a ONU, anualmente, a 6 de abril de cada ano, assinala o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e para a Paz. E a mesma ONU, num documento de uma das suas agências especializadas, a Unesco, a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, revista em 2015, tem um artigo, o artigo 11º, que prevê precisamente que a educação física, a atividade física e o desporto podem desempenhar um papel importante na realização dos objetivos relacionados ao desenvolvimento e à paz, às situações do pós-conflito ou pós-desastre. Ou seja, apesar de tudo, não reconhecendo aqui um binómio direito ao desporto, direito humano e a sua relação com a paz numa relação mais direta, a ONU, pelo menos através desta sua agência especializada, a Unesco, vê o papel do desporto como contribuir para o desenvolvimento, sobretudo países, lá está, em vias de desenvolvimento, o desporto como fator de arranque desses mesmos países e de inclusão desses mesmos países, mas da mesma forma também o papel que o desporto pode desempenhar para o pós-catástrofe, o pós-conflito
a inclusão dos refugiados. E também é curioso verificar que este mesmo dispositivo da Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, no fito de promoção de uma cultura de paz, de diálogo, de tolerância, de não violência, refere que as iniciativas que promovam o desporto para o desenvolvimento e para a paz devem ser inclusivas. Ou seja, diz que devem levar em consideração as questões da cultura, do género, da idade, da deficiência. Ou seja, repara-se também que a ponte que a ONU faz para a paz é uma ponte de uma interface, digamos, entre desporto, igualdade, não discriminação. Portanto, porventura aqui mais a paz na sua vertente de paz social. E do mesmo passo é curioso verificar que a ONU, uma vez mais, reforçando que não consagra o desporto como direito humano, desde 92, que aprova, e em regra por unanimidade, o que é muito raro vermos isto em resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, em regra por unanimidade, desde 92, que aprova resoluções a proclamar o quê? A trégua olímpica. Aqueles que gostam dos Jogos Olímpicos recordarão que vem desde os tempos da Antiguidade Clássica, as cidades-estado gregas estavam em permanentes conflitos e, por ocasião dos Jogos Olímpicos, havia esta figura da trégua sagrada, ou trégua olímpica. Em que, para quê? Para possibilitar também aos espectadores, aos peregrinos, que se deslocassem a Olímpia e pudessem, num período antes dos Jogos, durante os Jogos e após os Jogos, pudessem assistir aos Jogos. E havia fortes sanções para quem não cumprisse com a trégua olímpica. Ora, isto foi revisitado nos Jogos Olímpicos da Era Moderna e a ONU proclama sempre, de 4 em 4 anos, ou melhor, de 2 em 2 anos, porque também o faz para os Jogos Olímpicos de Inverno, a necessidade de se respeitar a trégua olímpica. E recordemos o que se passa, infelizmente, agora na guerra na Ucrânia, foi a trégua, valeu o que valeu neste caso, mas foi a trégua olímpica que atrasou o avanço das tropas russas. Foi dito expressamente, inclusivamente, pela Federação Russa. Mas já teve sucesso, inclusivamente, na África do Sul, na junção das duas Coreias a competirem juntas em Jogos Olímpicos, na Jugoslávia. Portanto, apesar de tudo, falhando muitas vezes, estas resoluções proclamadas pelas Nações Unidas mostram que a ONU não deixa também de fazer este papel do binómio entre o desporto e a paz. Tanto assim é até que na Declaração do Milénio se insta todos os Estados-membros a observarem a Carta Olímpica, que é um documento emanado pelo Comitê Olímpico Internacional, e a apoiarem esse mesmo Comitê Olímpico Internacional no trabalho de promover a paz, o entendimento humano, através de quê? Do desporto e do ideal olímpico. Mas a verdade é que não são os Estados, não são de facto os Estados aqueles que mais fazem para promover este binómio entre o desporto e a paz. São as organizações não governamentais. E à cabeça está efetivamente este Comitê Olímpico Internacional. E devemos-lo, sobretudo, à visão de um homem, Pierre de Coubertin, barão francês, que teve a ideia de revisitar os Jogos, ir buscar o que se passava na Antiguidade Clássica e retomá-los em 1896. E foi até nomeado para o Prémio Nobel da Paz, não foi à toa, e numa sua ode, a Ode à Paz, sob pseudónimo, ele evocava precisamente a diversidade das qualidades nacionais, e eu aqui queria sublinhar muito isto, a diversidade das qualidades nacionais versus uma generosa e pacífica emulação. E porquê sublinhar a questão das qualidades nacionais? Porque Coubertin disse, o desporto é um pretexto. Ele gostava muito de desporto, mas o desporto foi um pretexto para a paz. Porquê? Ele via a lógica do internacionalismo e do universalismo. All games, all nations. Todos o máximo possível de modalidades esportivas, mas o máximo possível também de nações a participarem. Internacionalismo, universalismo. Mas esse internacionalismo a coabitar com o patriotismo, com o tal nacionalismo, mas prevalecendo o internacionalismo em detrimento desse mesmo nacionalismo. Porquê? Porque Coubertin tinha esta visão. A visão de que o respeito e a não discriminação venceriam o quê? A opressão, derrotariam a violência e a destruição e contribuiriam para a reconciliação internacional entre os jovens em vista do quê? Da paz. O desporto era um pretexto para se atingir a paz. E é aqui que ele entra com... ele era jurista,
Nas suas memórias diz que foi o pior momento que ele teve foi quando passou pelos bancos da faculdade, porque ele não queria efetivamente ter estudado Direito, mas a verdade é que ele não deixou de ser visionário em alguns momentos, por exemplo, quando pensou o desporto pode ser um fator de cultura para a paz. E aqui falou-se hoje muito da cultura para a paz. O que é que dizia, mas aqui cultura não na lógica do movimento, penso eu, como aqui foi dito superiormente há pouco, mas o que é que dizia Coubertin? Os eventos esportivos internacionais são encontros interculturais e servem para quê? Para contribuir para a paz. Dizia Coubertin, compreensão mútua de culturas históricas. Se nós, através de um evento esportivo, nos juntarmos todos e nos conhecermos e compreendermos também na história de cada um dos diferentes países, nós vamos nos tolerar muito mais e, através do desporto, a cultura vai nos aproximar rumo à paz. Portanto, cultura através do desporto para a paz. E depois também educação através do desporto para a paz. Dizia Coubertin que o indivíduo mais instruído, é interessante esta visão dele, penso, o indivíduo mais instruído é mais consciente do seu valor, mas também dos limites do seu saber. E assim sendo, é algo indissociável das relações internacionais e da busca pela paz. E nem de propósito, se lermos hoje, por exemplo, o artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu paro sempre porque nós, no nosso Diário da República em Portugal, foi plasmado mesmo que deveríamos deixar de dizer do homem para dizer humanos, a questão do género. É interessante ver a redação deste artigo e pensar que podia ter sido escrito pela pena de Coubertin. Porque este artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos do Homem diz que toda a pessoa tem direito à educação. E no número 2 diz que a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer o quê? A compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Portanto, a educação rumo à paz. E, manifestamente, o desporto tem aqui um papel nesse processo educativo. Além do mais, Coubertin também procurou promover a paz no desporto através da adesão às regras. Era aqui a sua vertente jurista a funcionar. Porquê? Foi recuperar também o juramento olímpico. Já na Grécia Antiga havia a lógica de que o atleta dizia expressamente eu vou cumprir com as regras e, desde logo, dizia vou ser leal e não vou ser corrupto, porque já havia corrupção, falou-se aqui de corrupção e de compliance, já havia corrupção nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E havia violência, só não havia doping porque ainda não havia a medicina como a conhecemos hoje. Mas ele recupera este juramento e diz o quê? E nós, quando vemos as cerimónias de abertura dos Jogos, vemos os atletas a dizer eu vou respeitar e acatar as normas, com o quê? Com espírito desportivo, com inclusão, com igualdade, sem fraude, sem discriminação e depois acrescentam para fazer do mundo um lugar melhor através do desporto. Uma visão pacifista, claro está. Coubertin também trouxe a ética e falou-se aqui também há pouco bastante de valores. Viu o desporto como fator de paz e elemento idóneo para favorecer as relações amigáveis entre os Estados. Porquê? Através dos valores. Tolerância, amizade, compreensão mútua, igualdade, solidariedade, cultura democrática. E hoje recuperam-se, e no desporto também se utiliza muito a lógica da integridade no desporto, é que o professor Dr. Cláudio Carneiro fez aqui menção, buscando também, precisamente, porque o desporto transporta esses mesmos valores. Não será inteiro o desporto se não for um desporto com esses valores. Coubertin também depois recuperou a trégua olímpica. Para quê? Para a paz positiva, como o professor Dr. Alexander Pires nos lembrou esta manhã. Paz positiva no sentido de ser um projeto de paz estruturado, sem interrupções a longo termo, mas também paz negativa, que seja a trégua olímpica um momento de armistício e de um fecho bélico. Duas dimensões conceptuais da paz que Coubertin também trouxe para o desporto, recuperando a trégua olímpica. E, portanto, não haja dúvidas, então, que é inequívoco que o olimpismo moderno, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, pela mão de Coubertin, são um exemplo de topo e paradigmático do papel do desporto enquanto promotor da paz.
Mas a partir desse legado, há realidades tangíveis ou diernas nas normas que o Comitê Olímpico Internacional vai aprovando e que promovem a paz. Por vezes, há normas que, à partida, podemos pensar que não estão orientadas para a paz, mas estarão. Pensemos no seguinte: princípios fundamentais do olimpismo, e porquê é que eu falo tanto no olimpismo, não só por paixão, e da Carta Olímpica? Porque o modelo desportivo, também da sua cascata normativa e hierarquizada, parte do praticante na base de uma pirâmide, que depois vai para os clubes, para as associações, para as federações nacionais, federações internacionais, confederações continentais, e no topo está o COI. E quando o COI emana uma norma, esta projeta-se para todos os agentes esportivos, o que significa que o praticante esportivo, quando assina um contrato, já se está a subordinar às regras que vêm do topo à base dessa mesma pirâmide. E, portanto, o que diz a Carta Olímpica tem um efeito de cascata para todos os agentes esportivos. E essa Carta Olímpica começa com princípios, e dizem que o desporto é direito humano, porque as organizações esportivas, elas sim, o COI vê o desporto como direito humano, ao contrário dos Estados. E diz o quê? Para ser direito humano, isto requer o quê? Entendimento mútuo e amizade. Portanto, a paz a montante do desporto, as paz como um requisito fundamental para o pleno desfruto dos demais direitos humanos, recuperando aqui uma resolução que o professor Alexander hoje nos trouxe. Desporto como um requisito fundamental para o pleno desfruto dos demais direitos humanos. Depois, a Carta Olímpica também fala do desporto ao serviço da humanidade e da promoção da paz. Da procura de um mundo melhor e mais pacífico, através do quê? Da educação pelo desporto. Desporto e respeito pela dignidade da pessoa humana, tudo nos princípios fundamentais. E curioso, e é aqui que entra a chave da prática, é que, por duas vezes, nos princípios, o COI fala em neutralidade política do desporto. Neutralidade política do desporto que depois tem uma projeção prática. Quer-se que o desporto seja neutro do ponto de vista político. E isto para quê? Para evitar tensões, para evitar conflitos. Hoje também a Carta Olímpica diz que, parece-nos que não, às vezes há contradições, vemos os hinos, as bandeiras a subir, o hino a tocar, mas o que diz a Carta Olímpica é que os Jogos Olímpicos são competições entre atletas e não entre países. Para quê? Para evitar precisamente a tal lógica do patriotismo, recuperando Pierre de Coubertin. Evitando nacionalismos, evitando conflitos. Mais, as regras de apuramento para os Jogos Olímpicos, nós vemos todos os nossos países lá. Entre atletas é certo, são os comitês olímpicos nacionais que estão lá. Vemos mais de 200 comitês olímpicos lá. Não estão os melhores atletas do mundo. Estão os melhores atletas de cada um dos comitês olímpicos. Porquê? Universalidade. Essas cotas que as federações internacionais prevêem para as diferentes modalidades são uma forma de possibilitar que todos participem, todos os comitês de todos os países participem, para evitar que só alguns pudessem participar, só alguns atletas de alguns países. E, portanto, é o tal universalismo que depois vai juntar uma série de atletas de diferentes culturas, de diferentes histórias, e que vai fazer com que nos conheçamos uns aos outros. E quem aqui lida com a diplomacia sabe que muitas vezes temos um pré-jugé, um preconceito em relação àquele país. Mas, através do desporto, muitas vezes, lidamos com aquela pessoa daquele país e percebemos, afinal, eu pensava que aquele país, aquela pessoa daquele país que eu tinha um estereotipo, tinha um dogma em relação àquela pessoa, percebi no contacto através do desporto que, afinal, não. E quando vou negociar com essa pessoa, já negociei de uma outra maneira. A Carta Olímpica também diz o quê? Os membros do Comitê Olímpico Internacional, que são pessoas individuais, não são os comitês olímpicos, são pessoas individuais, não representam os interesses dos seus países no COI, mas os interesses do COI nos seus países. Para quê? Para evitar nacionalismo uma vez mais. A Carta Olímpica proíbe rankings. Não pode haver rankings. Nós não podemos, qualquer ranking que apareça nos Jogos Olímpicos em que diga 20 medalhas para os Estados Unidos, 200 medalhas para os Estados Unidos, 150 para a China, tantas para a Rússia, não é oficial. Porque o COI não quer que haja este combate entre países através do desporto. E depois vem a neutralidade na prática, e é muito polémico, e os atletas têm-se expressado muito contra isto. Há uma regra, a regra 50, muito famosa já, em que diz que não pode haver propaganda, e o termo é este, qualquer tipo de propaganda
política, religiosa ou outra por parte dos atletas nas infraestruturas olímpicas. Os atletas têm reclamado a violação da liberdade de expressão e até da liberdade religiosa, o que leva a que, por exemplo, não possam, como no México em 68, possa haver quem suba um pódio e levante o punho. Já não é possível hoje isso acontecer, porque o COI quer afastar o mais possível da infraestrutura desportiva a manifestação de uma ideologia, de uma doutrina, de professar uma determinada religião, ou de ter um comentário xenófobo, uma postura racista ou o seu contrário. Afastar o mais possível. Qual é a justificação? Um antigo presidente do COI dizia, não se esqueçam, são mais de 200 territórios de mais de 200 países e muitos deles estão em conflito. Ora, os Jogos Olímpicos não podem ser o local certo para tomar qualquer posição política ou religiosa. Paz e não conflito. E nem de propósito, o termo que lá está é propaganda. Ora, se nós formos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou melhor, à Convenção Americana dos Direitos Humanos, peço desculpa, artigo 13º, número 5, o que é que se consagra? A proibição de propaganda a favor da guerra e de toda a apologia do ódio nacional, racial ou religioso. Não se quer propaganda não se quer apologia de ódio nacional, racial ou religioso. É isso que o COI também não quer. Porque quer a paz da mesma forma que a Convenção Americana dos Direitos Humanos quer a paz. E por aí continua a Carta Olímpica. Não discriminação em razão de vários fatores, entre eles o quê? A nacionalidade, a raça, a etnia. Para quê? Para que também haja paz. Sem convivência. E falou-se aqui em códigos de ética e de conduta, professor Cláudio Carneiro, o desporto tem N códigos de ética e códigos de conduta, sanciona verdadeiramente, disciplinarmente, os agentes desportivos que não cumpram com estes códigos, até os espectadores, até terceiros, para quê? Para que haja comportamentos, condutas, princípios, regras e valores que sejam contrários a uma situação de guerra. Vou já quase terminar e ver como isto depois tem uma influência para quem está abaixo do COI. A UEFA, por exemplo, nos seus estatutos, não é só uma questão disciplinar, nos seus estatutos, é o objetivo estatutário da UEFA promover o futebol num espírito de paz, compreensão e fair play, sem discriminação de natureza política, religiosa e racial. Cá está tudo misturado. Paz e a não discriminação. E é porque a Carta Olímpica, este foi o fundamento, é porque a Carta Olímpica diz que o desporto tem que ser seguro, que foi possível ao COI recomendar, recordam-se, quando eclodiu a guerra na Ucrânia, o Comitê Olímpico Internacional e até o Comitê Paralímpico Internacional recomendaram às federações internacionais o quê? Não há atletas, não há clubes russos ou bielorrussos a competir. E porquê? Em nome da segurança. Isto foi muito polémico, mas o argumento que foi invocado foi um desporto seguro, a segurança dos atletas e a segurança dos espectadores, caso lá estejam. É a ordem pública, é a paz também aqui presente. E isto tem muito que ver também com a questão da segurança humana e com a questão do princípio da responsabilidade de proteger, que o professor Dr. Alcide Costa Vaz falava hoje de manhã. Por último, a Carta Olímpica também propugna a arbitragem, que aqui se falou, como meio da resolução de litígios. A outra dimensão da paz, que nos remete para as intervenções desta manhã dos professores doutores Vládio Pompeu Silva e Ruben Barramona. Vou já terminar, peço desculpa, só entusiasmei-me, só dois exemplos adicionais. Alguma cidade que se queira candidatar a uns Jogos Olímpicos, por exemplo, tem que, na sua bid, respeitar, um dos critérios de ponderação é respeitar os direitos humanos. Logo, se não promove a paz, tem menos hipóteses de ser a cidade-sede. A guerra vem nos contratos dessa cidade-sede também como um caso de força maior que constitui fundamento para suspender ou cancelar mesmo aquele evento. Ora, como os patrocinadores destes eventos fazem grandes investimentos e os patrocinadores muitas vezes mandam nos Estados, isto também é uma forma com que os patrocinadores também sensibilizem os Estados para que, por vezes, suspendam as suas tentações bélicas e não
digamos, ponham em causa a realização de um determinado evento. Aqui chegados, então, terminaria com 3 conclusões muito rápidas do que aqui algo avulsamente fui expondo. Digamos que o desporto, conclusão 1, mesmo na parte das vezes não sendo acolhido nas Constituições como um direito fundamental, ajuda a promover outros direitos fundamentais, em particular o direito fundamental à paz, seja a paz positiva, seja a paz negativa. Ao mesmo tempo que, à inversa, quanto mais paz houver, mais viabilidade há de se garantir o direito ao desporto. E aqui, professor Dr. Pedro Travão do Rosário, permita-me furtar a sua expressão, que eu não conhecia, de há pouco. Eu diria então, escrevi isto agora há bocadinho, um desporto como veículo de promoção do direito fundamental à paz e a paz como veículo de promoção do direito fundamental ao desporto, no fundo, é o mesmo que dizer que o direito à paz é um pressuposto do direito ao desporto e este também é um pressuposto do direito à paz. Segunda conclusão, o desporto, mesmo que ainda não qualificado pelos Estados como um direito humano, serve para promover a paz através de outros direitos humanos. Direito à cultura, direito à educação, como 2 exemplos. Por último, as organizações esportivas, Maxime, o COI, através da sua autorregulação, através das normas que editam e que fazem impor aos seus atletas, nomeadamente obrigando-os a jurar o cumprimento dessas normas, podem fazer prevalecer o internacionalismo e o universalismo a um nacionalismo e a um patriotismo, esses sim geradores mais de ódios, de tensões, de conflitos, esses sim contrários a uma cultura da paz. Obrigado.